Capítulo 7. A ação correspondente à fé. Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode, acaso, semelhante fé salvá-lo? Se um irmão ou irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados do alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhe disser: Ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Tiago, capítulo 2, versículo 14 até o 17. A fé requer ação, mas não caia na armadilha das meias-verdades em relação a esta ação da fé. O que Tiago disse no versículo 17 é uma afirmação verdadeira, mas tome cuidado para não pegar uma verdade e fazer dela a verdade. Por exemplo, essa é uma verdade sobre o contexto dessa passagem bíblica. Mas se você tirá-la desse contexto e levar para outro, pode não ser verdadeira em relação àquela situação. Na passagem acima, a palavra obras às vezes é mencionada como ações correspondentes. Em outras palavras, agir com base na sua fé. Certamente você deveria colocar uma dose de ação na sua fé. O problema ocorre quando você age além da sua fé, indo além da manifestação que você recebeu. Creio realmente que você deveria confessar o que a palavra diz com relação às suas finanças. Mas isso não significa que você deve agir em todas as circunstâncias como se tivesse milhares de dólares na sua conta bancária. Algumas pessoas fizeram isso, disseram: Estou confessando abundância. Creio que Deus supriu as minhas necessidades, então vou fazer cheques para pagar todas essas contas e Deus terá de colocar o dinheiro no banco antes que os cheques sejam compensados. Isso não é fé, isso é loucura. Alguns chamam esses cheques de cheques da fé, mas eles não são cheques da fé, eles são cheques sem fundos. Isso é ilegal. Como Deus poderia abençoar uma coisa que é ilegal? Ele não poderia, e ele não fará isso. Precisamos permanecer dentro dos princípios bíblicos. Ação correspondente. Alguém poderia dizer: sim, mas Tiago disse que a fé sem obras, ou a fé sem as ações correspondentes, está morta. Então, se eu não agir como se isso já fosse verdade, minha fé está morta. Permita-me fazer um paralelo dessa afirmação. Agir como se você tivesse fé quando você não tem fé alguma é evidência de uma fé duplamente morta. Com isso, quero dizer que a atitude louca deles não apenas lhes fará mal, como também fará mal aos outros. Muitas pessoas deixam de entender a ideia principal do que Tiago disse e agem loucamente. Não faça coisas loucas. Permaneça dentro do contexto da Bíblia. Você não teria a plena ação correspondente em relação a alguma coisa até ter a plena manifestação dessa coisa. Você pode ter alguma ação correspondente, mas biblicamente você não pode ter plena ação correspondente até que tenha a plena manifestação daquilo que você pode ou crê. Algumas pessoas fazem cheque sabendo que não tem dinheiro suficiente no banco e dizem: Deus terá de colocar o dinheiro no banco antes que o meu cheque seja compensado. Não, elas provavelmente estarão na cadeia antes que Deus coloque o dinheiro no banco. Deus não está fabricando dinheiro. Ele não é um falsário. É responsabilidade delas e não de Deus colocar o dinheiro no banco. Agora, seria bíblico fazer os cheques para pagar as contas e depois colocá-los na gaveta da escrivaninha. Mas não pague as contas com eles até que você tenha o dinheiro do banco. Isso seria até onde você poderia ir com a sua ação correspondente até ter mais manifestações. Você poderia usar um pouco de bom senso nessas coisas. A fé não é loucura, mas as pessoas fazem coisas loucas por falta de conhecimento. Há um problema semelhante, que é o de sobrecarregar sua fé com relação à pura física. Muitas pessoas morrem desnecessariamente porque dizem: se eu creio que eu estou curado, vou jogar fora todos os meus remédios, quando a fé delas não estava desenvolvida a esse ponto. Os remédios não vão curá-lo.
E os seus remédios também não vão impedi-lo de ser curado, mas vão manter os sintomas sob controle até que você possa crer que Deus fará algo melhor. Muitos tentam atuar em um nível de fé mais alto do que desenvolveram. Tentam crer em Deus para curar um câncer quando ainda não desenvolveram a sua fé nem para se livrarem de uma dor de cabeça. Muitos morrem desnecessariamente quando a ciência médica poderia tê-los tratado e os mantido vivos para viverem uma vida plena. Não é um bom testemunho quando alguém diz que crê em Deus para curá-lo e depois morre. Não. Ele tentou crer em Deus além do que a fé dele estava desenvolvida e morreu. Você precisa usar o bom senso para aplicar a fé e a confissão. Quando você não é desenvolvido no nível de fé necessário, faça tudo o que for preciso para colocar a situação sob controle, principalmente quando for uma situação de vida ou morte. Então se envolva com a palavra e desenvolva a sua fé nas provisões de Deus. Hebreus capítulo 11, versículo 6 diz: Sem fé é impossível agradar a Deus. Quando as pessoas se baseiam na fé, querem agradar a Deus. Ouvem sermões sobre fé e sobre as ações correspondentes e com certeza não querem desagradar a Deus. Então dizem: se eu realmente creio que Deus supriu a minha necessidade, devo agir totalmente de acordo com isso. Então fazem cheques, sabendo que não há dinheiro suficiente no banco para cobri-los. Mas isso não é uma ação correspondente. Isso é tolice. Elas não pretendem ser tolas. Realmente querem agradar a Deus, mas por não terem entendido que é ação correspondente, cometem erros. Há um equilíbrio em toda a Bíblia. A chave do equilíbrio é manter a verdade da palavra no contexto de tudo o que está sendo dito sobre aquela situação em particular. Tiago não está falando sobre uma necessidade pela qual você orou. Ele não está falando sobre uma nota de pagamento da sua casa, sobre o pagamento do aluguel quando diz a fé sem a ação correspondente está morta. Ele está falando sobre uma pessoa que chegou dizendo: Não tenho comida ou roupas. Você pode me ajudar? Tiago disse que a fé sem ação para suprir a necessidade daquele homem seria uma fé morta. Em outras palavras, você não teria ajudado aquele homem de modo algum se dissesse: Vá, irmão, aqueça-se e alimenta-se, tendo fé de que você será alimentado. Tenho fé de que a sua necessidade será suprida. Deus o abençoe, meu irmão. Tiago disse que a fé sem alguma ação para dar àquele sujeito algumas roupas ou comida para ajudá-lo na sua necessidade, essa fé está morta. Aquele homem não queria fé, ele queria comida. Ele precisava de uma ação correspondente para suprir essa necessidade. Ele não precisava que alguém lhe dissesse, eu creio. Ele precisava que alguém dissesse, irei ajudá-lo, dando-lhe algo. Tiago vai mais longe dizendo, mas alguém dirá, tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me essa tua fé sem as obras, e eu com as obras te mostrarei a minha fé. Tiago capítulo 2, versículo 18. Lembre-se de que ele ainda está falando sobre essa pessoa que viria e diria: preciso de roupas e necessito de comida. Alguém poderia dizer: vou lhe mostrar a grande fé que tenho. Vou crer em Deus por você, irmão, e Deus vai suprir a sua necessidade. Tiago disse: se você quer me mostrar a sua fé, não fazendo nada, mas crendo, eu lhe mostrarei a minha fé pelo que farei por ele. Em outras palavras, eu lhes darei alguma comida e roupas. Então, crerei que Deus suprirá as minhas necessidades. O tipo de fé que diz: ó irmão, creio que a sua necessidade será suprida. Creio que tudo vai dar certo. Sem nenhuma ação, é fé morta. No que diz respeito a esse homem. Esse homem irá embora com frio e faminto, e a sua fé não o ajudou, a não ser que haja alguma ação da sua parte para suprir a necessidade dele. Tiago disse: se você pudesse me mostrar sua fé sem obras, o que eu vou fazer é lhe mostrar a minha fé pelas minhas obras. Com isso, Tiago nos adverte que sejamos praticantes e não apenas ouvintes. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se a um homem que contempla num espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência.
Tiago capítulo 1, 22, 24. É isso que um homem faria se ele fosse somente um ouvinte da palavra. Ele ouve o que a palavra disse a respeito dele, ele vê o que tipo de homem Deus diz que ele é. O espelho a que ele está se referindo é a palavra de Deus, pois a palavra de Deus reflete para nós com precisão o que Deus diz que somos. Um ouvinte da palavra é como um homem que olha para a palavra e diz: Obrigado, Deus, fui redimido da maldição da lei. Também fui liberto da autoridade das trevas e tenho a fé que vence o mundo habitando dentro de mim. Maior é aquele que está em mim que aquele que está no mundo. Depois, ele se esquece de tudo quando as coisas dão errado. Ele é apenas um ouvinte. Ele viu que tinha autoridade, viu que a fé podia remover montanhas, mas quando sai para enfrentar as circunstâncias diárias da vida, rapidamente se esquece do que viu e não tem uma ação correspondente em relação ao que a palavra disse que ele era. Ele volta para o modo negativo e simplesmente diz que o mundo diz, o que o mundo diz. Bem, eu sabia, nada nunca dá certo para mim. O diabo sempre joga um balde de água fria em tudo que faço. Nada dá certo para mim. É assim que as coisas acontecem. Ele é derrotado pela sua atitude de apenas ouvir. Mas se ele é um praticante da palavra, quando enfrenta as situações difíceis na vida e parece que o diabo está no controle, começa a citar a palavra de Deus e a dizer o que Deus disse a respeito dele. Ele diz: Proclamo que sou liberto da autoridade das trevas. Em nome de Jesus, sou um vencedor. Venço o mal com o bem. Graças a Deus, nenhuma arma forjada contra mim prosperará. Tudo que eu fizer prosperará. Essa seria a ação correspondente a essa situação. Ele estaria resistindo ao diabo com a palavra de Deus. Alguns dizem: Ah, sim, creio na palavra quando a vejo acontecendo. Tiago tinha algo a lhe dizer. Crês tu que Deus é um só? Fazes bem. Até os demônios creem e tremem. Queres, pois, ficar certo, ó homem insensato, de que a fé sem as obras é inoperante? Não foi por obras que Abraão, nosso pai, foi justificado quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaque? Capítulo 2 de Tiago, versículo 19 a 21. Abraão foi justificado porque disse: Creio em ti, Deus. Foi porque Abraão agiu com base no que Deus disse. Ele teve uma ação correspondente. De igual modo, não foi também justificada por obras a meretriz Raabe quando acolheu os emissários e os fez partir por outro caminho? Porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Tiago capítulo 2, versículo 25, versículo 26. Tiago disse que devemos ter uma ação correspondente. A fé sem a ação correspondente está morta. Raabe era uma prostituta, não uma pessoa justa. Mas ela acreditou que se ajudasse os espias que vieram, eles a poupariam. Ela poderia ter sido negativa e dito: se eu os proteger, posso ser um dos que serão mortos na guerra. Mas podemos ver sua fé nos seus atos. Ela fez amizade com os espias e ajudou-os a escapar. Mesmo sendo uma pessoa injusta, ela teve fé de que ela e sua família seriam mantidas vivas. Porque, assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Mas lembre-se de manter tudo isso em contexto. Quando as pessoas entendem mal a ação correspondente, fazem coisas loucas. Alguns dizem a resposta, ou o dinheiro que necessito virá na terça-feira à tarde às 4 horas. Por elas terem confessado que isso vai acontecer na terça-feira à tarde às 4 horas, elas vão em frente e assinam um cheque na terça-feira. Não estabeleça um tempo para a manifestação. Não tente colocar Deus em uma caixa. Agora, há algumas coisas que a confissão não mudará. Quer você creia, quer não. Jesus está voltando. A sua confissão não vai mudar isso. Então, por outro lado, é preciso tempo para fazer acontecer algumas coisas que podem ser transformadas. Mas quando você começa a estabelecer a data, geralmente se mete em problemas. Não há problemas em ter isso como objetivo. Mas se você está dizendo que vai acontecer em um determinado dia, quando esse dia passar, então a sua fé geralmente passa com ele. Deixe-me mostrar o equilíbrio em relação a isso. Vamos até Marcos capítulo 4. Todo esse capítulo é importante para o que estamos falando. Mas vamos começar com o versículo 26.
Observe nesse capítulo que já foi estabelecido por Jesus que a terra é o coração do homem e a semente é a palavra de Deus. Disse ainda: o reino de Deus é assim como se um homem lançasse a semente à terra, depois dormisse e se levantasse, de noite e de dia, e a semente germinasse e crescesse, não sabendo ele como. A terra por si mesmo frutifica, primeiro a erva, depois a espiga, e por fim o grão cheio na espiga. Marcos capítulo 4, versículo 26 ao 28. Esta é uma revelação de como o reino funciona dentro de você. O reino de Deus é como se um homem lançasse a semente à terra. Você é aquele que semeia a semente deste reino dentro de você. Agora, lembre-se de que a terra é o coração, o espírito humano. Ele disse que o reino funciona assim: você planta a semente na terra. A confissão da palavra de Deus planta a semente. É importante misturar a fé com a palavra de Deus. Milhares de pessoas do povo de Deus perderam a terra prometida, morreram no deserto e nunca obtiveram o que Deus pretendia que alcançassem. Era a vontade de Deus que elas entrassem. Aquela era a terra delas. Deus já havia lhes dado, quando se refere a elas. Paulo diz: porque também a nós foram anunciadas as boas novas, como se deu com eles. Mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto que não ter sido acompanhada pela fé naqueles que a ouviram. Hebreus capítulo 4, versículo 2. Os filhos de Israel ouviram o que Deus disse, mas eles não conseguiram misturar a fé com o que ouviram. Muitos ouviram o que Deus disse, mas é difícil fazer com que eles misturem a fé ao que Deus disse, ou fazer com que falem em concordância com ele. Eles dizem: mas posso ver que não é assim. Sei que não é assim, mas Deus disse isso, então você diz isso. Você está chamando coisas que ainda não estão manifestadas. A força da energia divina de Deus está nessa palavra, e ela entrará em você à medida que você a declara. Ela é a fonte de energia, ela é a semente. É a fé de Deus que faz você ser capaz de alcançar essa promessa. Confissão ou mentira. Mas alguns têm a ideia de que você está mentindo se citar as promessas de Deus quando ainda não aconteceram a você. Há uma diferença entre confessar e mentir. Confissão é dizer o que Deus diz na sua palavra. Confissão é concordar com Deus. Mentir seria tentar convencer alguém de que você tem algo agora quando na verdade você ainda não o tem. Se as pessoas ouviram você confessando as minhas necessidades são supridas de acordo com as riquezas de Deus em glória, estão apenas ouvindo você citar o que Deus disse. Podem ter a ideia de que você não tem uma necessidade, mas você não estava tentando convencê-las de que isso já era a verdade. Você estava concordando com o que Deus disse para fazer essa energia divina fluir dentro de você. O poder para alcançar a promessa está na própria palavra. A semente está nela mesma. A lei de Gênesis, encontrada no capítulo 1, versículo 11 e 12, revela que a semente está nela, e tudo produz segundo a sua própria espécie. Quando Deus promete suprir a sua necessidade ou curar o seu corpo, a semente está na própria promessa. Se mantiver a palavra na sua boca e a declarar, você semeará a semente no reino. Esse é um princípio do reino. Jesus nos dá alguma percepção sobre isso em Lucas capítulo 17. Então, disseram os apóstolos ao Senhor: aumenta-nos a fé. Respondeu-lhes o Senhor: se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a esta moreira: arranca-te e transplanta-te no mar, e ela vos obedecerá. Lucas capítulo 17, versículos 5 ao 6. Se você tivesse fé como uma semente, falaria, diria à moreira, a área ou a situação problemática em sua vida. A amoreira que ele usou como um objeto da lição estava provavelmente crescendo no caminho em que eles estavam trilhando. Jesus não disse que ela obedeceria a Deus, ele disse que ela obedeceria a você. Você só poderia tirar esse tipo de fé da palavra de Deus. Ele disse que ela obedeceria a você porque o poder para ligar e desligar está na terra e não no céu. Ele deve vir por seu intermédio. Você precisa misturar a fé com a palavra de Deus. Ele disse que se você tivesse fé
como uma semente, você diria. A tradução King James diz que você poderia dizer, mas o grego diz que você diria, e ela lhe obedeceria. Ela, objeto inanimado, lhe obedeceria. A colheita requer plantio. Ele nos fala sobre dois grandes segredos da fé. A fé opera como uma semente. E 2, a maneira de plantá-la é declarando-a. As pessoas que querem dizer alguma coisa hoje e ter uma colheita amanhã não entendem a lei da semeadura e da colheita. Qualquer fazendeiro sabe que se você quer ter uma colheita, precisa plantar sementes meses antes. Projete suas necessidades e planeje sua confissão. Você precisa planejar para ter uma colheita. O problema de muitas pessoas que tentam operar na fé é que elas nunca plantam nada. Elas sempre citam o versículo que Jesus diz para não nos preocuparmos com o dia de amanhã. Elas dizem, bem, Jesus disse para não nos preocuparmos, então eu nunca faço planos. Elas não entenderam nada. Ele disse para não andarmos ansiosos. Não fiquem ansiosos por coisas. Sem dúvida, você deveria fazer alguns planos. Projete quando você terá uma determinada necessidade e comece a confessar a promessa semanas ou meses antes de a necessidade surgir. Comece exatamente como um agricultor faz quando prepara a terra, depois planta e fertiliza. Ele tem uma ação correspondente em relação àquela plantação por semanas e meses antes de ter uma manifestação de colheita. É um processo, não acontece da noite para o dia. Você não pode simplesmente declarar a promessa hoje e depois recebê-la pela manhã. As coisas não vão acontecer assim. Quando você se torna altamente desenvolvido na fé, algumas coisas se manifestarão mais rapidamente. Mas esta não é a primeira fase. Isso é quando você está altamente desenvolvido na fé. Então, às vezes você receberá alguns presentes do Espírito manifestando-se as coisas que você está dizendo. Mas a maneira normal da fé e da conversão é começar a semear semanas e meses antes do momento em que a colheita for necessária. De vez em quando você encontra alguém que tem uma conta vencendo no fim do ano e ele começa a confessar a palavra do dia 25 de dezembro. Ele esperou por tempo demais, deveria ter começado no início do ano a confessar as promessas de Deus. Em Marcos 4, Jesus fala sobre as fases da manifestação. Jesus disse que você planta a semente falando. Lembre-se de que Hebreus, capítulo 4, versículo 2, disse que a palavra não lhes aproveitou, porque eles não acompanharam com a fé. Eles tinham a promessa, sabiam o que Deus disse sobre a terra, mas não a misturaram a fé com ela. Você precisa misturar a fé com a palavra de Deus. A sua língua é um misturador. A fé opera como uma semente. Se você não tem fé como uma semente, ela não funcionará para você. Você precisa ter fé como uma semente. Jesus disse isso novamente em Mateus 17:20. Se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte, passa daqui para acolá, e ele passará. Nada vos será impossível. Se você tiver fé como um grão de semente de mostarda, você dirá. Às vezes, ficamos tão envolvidos com a semente de mostarda que costumamos deixar passar o principal. Jesus não está falando sobre o tamanho de semente. Ele está falando sobre a fé como uma semente. A vida da promessa está nessa semente. A semente está na própria promessa. E a maneira de você plantá-la é citando-a, declarando-a, proclamando-a. Vejamos novamente Marcos 4. Disse ainda Jesus: O reino de Deus é assim como se um homem lançasse a semente à terra. Depois dormisse e se levantasse, de noite e de dia, e a semente germinasse e crescesse, não sabendo ele como. Marcos 4, 26 ao 27. Alguns dizem, não entendo como declarar isso poderia fazer com que acontecesse. Bem, esses versículos são muito bíblicos. A Bíblia disse que eles não saberiam como. É possível entender isso, mas você não precisa entender para fazer com que funcione. Se você simplesmente tiver fé suficiente para crer no que Deus disse e fizer isso, funcionará para você. Entretanto, ajuda muito quando você entende como as coisas funcionam. Se você tiver simplesmente o bom senso de plantar a semente, ir dormir e se levantar, a semente germinará.
Jesus não está falando sobre abandonar o seu emprego. Ele está falando sobre fazer as coisas que você faria normalmente. Um agricultor planta a semente, depois ele continua cuidando dos seus assuntos diários. Quando ela germina, ele não sabe como, mas sabe que isso funciona. Ele não entende como essa semente germina. A vida da semente está nela mesma. Se você plantou a promessa de Deus, a vida está nessa promessa. Você a semeou na terra do seu coração e ela germinará com o tempo. Uma vez que o talo aparece, você precisa ter uma ação correspondente para com esse talo. Mas você não tem uma ação correspondente total com relação à planta quando ela é apenas um talo. Se você dissesse: veja, o milho já brotou. Estou certo de que terei uma colheita. Estou confessando uma colheita abundante. Como estou confessando isso e creio nisso, e já o recebi no meu espírito, eu deveria ter uma ação correspondente total em relação a esse milho. Vamos colher milho hoje. Não. Você vai destruir a sua colheita se tentar colher o talo. Muitas pessoas estão fazendo exatamente isso, destruindo a sua plantação, tentando colher cedo demais, estão tentando ter uma ação correspondente total em relação ao talo. Muitos tiraram o que Tiago disse no contexto, a fé sem ação correspondente está morta, e tentaram ter uma ação correspondente total quando não tinha uma manifestação total. Estão tentando colher o talo. É aqui que muitas pessoas têm problemas. Não usam nenhum bom senso com relação à fé. Às vezes, pessoas inteligentes que são altamente instruídas não têm nenhum bom senso. Quando se envolvem com a fé, simplesmente parecem jogar fora todo bom senso. Elas dizem que vão viver pela fé, mas acabam fazendo loucuras, tentando ter uma ação correspondente total sem manifestação. Dizem: se eu creio que meus olhos estão curados, quebrarei os meus óculos. Essa será a minha ação correspondente. Isso provará que tenho fé. Isso pode provar que elas não poderão vir para dirigir até o trabalho pela manhã. Sim, elas deveriam ter alguma ação correspondente. Deveriam falar de uma maneira alinhada com a fé delas. Mas agir como se pudessem ver quando não podem é perigoso, principalmente se estiverem dirigindo até o trabalho. Então, a ação delas deveria ser agradecer e louvar a Deus por restaurar a visão delas até terem a plena manifestação. Assim como o agricultor quando vê o milho brotar. Ele continuaria a regá-lo e fertilizá-lo. Esta é a sua ação correspondente. Nenhum agricultor deixaria de regar a sua plantação e diria: aí está, tem uma plantação de milho, não preciso regá-la, não preciso fertilizá-la. Vou simplesmente agir como se já tivesse o milho cheio na espiga. Se fizesse isso, jamais teria uma colheita. O X da questão é que leva tempo para as coisas se desenvolverem. Não tente colher antes que o que você plantou esteja maduro. Espere pelo grão cheio na espiga.